Olá, eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, escutelers, que bom ver vocês aqui. Gente, o episódio de hoje tá, assim, muito especial. A gente conversou com a Samantha, ela é professora de yoga, terapeuta, trabalha muito com autoconhecimento e mesmo assim, ela se viu num momento da vida dela sendo desafiada a lidar, convidada a lidar com a depressão. Foi uma conversa muito profunda, muito inspiradora, onde ela relatou, né, como ela teve que passar por esse momento da vida dela sem conseguir usar as ferramentas que ela mesma já conhecia e que estimulava tantas outras pessoas a usarem. Bom, justamente por ser um assunto delicado, eu já coloco aqui um alerta, né, para um assunto sensível, pode gerar alguns gatilhos aí, caso alguém viva algo parecido, não se sinta preparado para escutar, mas eu já digo que é um conteúdo muito acolhedor e muito inspirador. Por mais que em alguns momentos ela faça alguns relatos pessoais que sejam um pouco fortes. Mas se você sente esse chamado, bora escutar ela, porque assim, tá muito especial. Antes da gente começar, queria te lembrar para você deixar aqui 5 estrelinhas onde você esteja nos escutando, deixar seu like e compartilhar os episódios nos seus stories, porque isso ajuda a gente a criar uma comunidade muito linda de escutelers. E eu sempre vejo, tá? Eu sempre vejo quando vocês me marcam. E é isso, bora escutar ela! Sá Souza é professora de yoga, terapeuta Theta Healing, podcaster com o valor da essência e idealizadora do Yoga Lab Online. Ela iniciou a sua jornada de autoconhecimento através do yoga e viveu a experiência de lidar com a depressão. Hoje, ela é mãe, ela é comunicadora, ela é uma mulher super de atitude, até por isso que ela está aqui. Seja muito bem-vinda, Samantha! Ai, obrigada por abrir o espaço, né, por, aceitar a minha cara de pau, a minha oferta cara de pau, do tipo, eu quero participar, várias pessoas que eu conheço participaram, você gravou com a Ká dos Cristais, a gente fez curso de Theta Healing juntas, você gravou com a Maia Eichmann, que é quem tá salvando o meu relacionamento com as minminhas filhas. Que demais. Enfim, então eu falei, eu tenho uma história pra contar, eu quero contar as minhas histórias também, então eu vou lá. Arrasou, é isso aí. E eu gosto, eu tava comentando com a Sá antes da gente começar, né? Que eu admiro isso, porque eu acho que é você fazer as oportunidades surgirem também, né? É você também não esperar que as oportunidades caiam no seu colo e fazer realmente o movimento acontecer e às vezes dá certo. Nem sempre dá certo, mas às vezes dá certo. Nem por isso sempre que estamos dá certo. aqui. Eu tenho uma lista de podcasts que eu quero participar como entrevistada, né? Esse eu tenho acho que uns 5 ou 6. Esse já é o terceiro que eu tô gravando da minha lista. Eu tô muito focada nas minhas metas esse ano. Arrasou! Bom, quero saber de tudo. Mas, enfim, hoje o tema principal é pra gente falar sobre a diferença da teoria e da prática. É mais ou menos o que a gente já tá falando aqui, né? Então, você comentou comigo que, né, você, por ser professora de yoga, de alguma forma sabe como aplicar as ferramentas, né, de autocuidado, de equilíbrio, de conexão, de bem-estar. Porém, na sua vida pessoal, você não estava conseguindo encontrar formas de usar as suas próprias ferramentas e lidar com as suas emoções desafiadoras. Então, eu acho que é um assunto super importante. Eu mesma me identifiquei muito com o que você estava compartilhando comigo. No meu caso, seria com a ansiedade. Então, assim, estudava, fazia pós de psicologia positiva, entendia todos os caminhos, falava, não, se eu fizer isso... Não... É que não existe uma receita de bolo, eu sempre falo isso, mas a gente fala, não, mas... ter momentos de pausa, ter momentos de respiração, conexão com isso, com aquilo, e no fim a gente não conseguia aplicar em nós mesmas, e de que adianta esse conhecimento todo se a gente não estava conseguindo colocar na nossa vida. Então, basicamente o assunto é este de hoje, mas antes de a gente se aprofundar, queria que você contasse pra gente, né, essa pergunta tão icônica deste podcast. Quem é Samantha? Cara, eu precisei ir parar num lugar muito denso,
em mares extremamente profundos, sabe onde só tem aqueles peixes, aqueles animais que brilham, aquelas criaturas bizarras? Então, eu fui parar ali. Sei bem. Há 1 ano eu recebi o meu diagnóstico de depressão e eu acho que deve ter uns 6 meses que eu relembrei quem eu sou em essência, né? Eu tenho um podcast que chama Valor da Essência, que basicamente é o meu diário de áudio, de contar os meus perrengues, de contar as coisas que já aconteceram. E a maternidade, ela veio me descamando. Ela veio tirando, assim, camadas de cebola para que eu chegasse em alguns lugares. Então, eu acho que como eu talvez me definiria hoje, eu sou uma mulher que ama viver, mas eu caí num lugar onde eu cheguei a considerar não estar mais presente. Eu cheguei a falar, a verbalizar para o meu marido que ele deveria encontrar uma pessoa melhor para as minhas filhas, uma pessoa melhor para ele. Assim, eu super séria, tipo, chorando. Ele olhou para mim e falou assim: você tá louca, né? Você tá vendo a merda que você tá falando? Enfim, então eu precisei. Eu cocriei muitas situações densas para que eu pudesse buscar a luz nessas situações, que isso é mais ou menos o que o Theta Healing faz, né? Ele te ensina a, a você se auto-questionar quais são os seus ganhos energéticos, mentais, físicos, com as situações que você está vivendo no momento. Então, digamos que eu precisei ir parar nesses lugares para reencontrar a luz, para reencontrar o meu caminho, para reencontrar a minha chama, para eu reencontrar o prazer de viver. Porque na maternidade, quando você se torna mãe, é quase que, se você não tem a cabeça no lugar, nasce uma criança, nasce uma camisa de força para a mãe, aonde essa camisa de força ela é afrouxada para que você possa servir as suas crianças, a sua família, mas quando você vai se priorizar, de repente essa camisa de força ela é apertada e você não consegue se mexer, você fica imóvel, você não consegue raciocinar, tudo é culpa, tudo é punição. Então, a depressão, eu falo que o diagnóstico de depressão me salvou, Fê, porque foi com esse diagnóstico que eu falei, não, mas espera aí, não faz menor sentido tudo isso. Eu quero viver, eu quero me cuidar, eu quero ter um corpo muito bacana, eu tô fazendo as pazes com a vaidade, eu era uma pessoa que eu era contra a vaidade, procedimentos estéticos. Fiz botox tem 1 mês, vou fazer um procedimento não invasivo para poder recuperar minha barriga, fechar minha diástase, porque eu permiti que meu corpo fosse um instrumento do servir para a gestação, para a amamentação, para o parto. Por que eu não posso? Por que as mulheres não podem? E eu acho também extremamente significativo que a nossa gravação esteja acontecendo no Dia das Mulheres. Eu até te mandei na caixinha hoje, eu falei, o que a gente vai fazer no Dia das Mulheres? Eu falei, eu vou gravar com você! Linda! Sim. Então, eu acho que é isso. As minhas filhas também me trouxeram várias memórias gostosas da minha própria infância, que foi uma infância de muitas memórias boas, porém materialmente escassa. A gente não tinha muito dinheiro naquela época. E eu redescobri o quão boa manifestadora eu sou. Tava te contando as pessoas para quem eu dou aula, já dei aula, e foram pessoas que eu olhava e eu falava pro meu marido, eu ainda vou ser professora dela, eu ainda vou dar aula para ele, e ele falava, duvido, porque ele sabe que toda vez que ele me desafia, eu movo montanhas para fazer acontecer, então ele quer ver eu ser bem sucedida, então ele me cutuca, porque ele sabe que vai dar certo. Então é isso, eu tô de volta à minha essência, eu tô de volta a respirar com leveza desde a depressão. Eu achei muito lindo esse seu relato. Acho que pode, com certeza, inspirar muitas pessoas que estejam passando por um momento de dificuldade, né? Eu vi você compartilhar bastante nos seus stories, nas suas redes sociais, né? Obviamente, a busca de um profissional sempre para auxiliar nesse caminho. Mas eu acho muito significativa e transformadora, assim, a sua fala de que a depressão te salvou, né? Eu acho que, às vezes, a vida traz uns empecilhos que, às vezes, que são muito doloridos, né? Não tem como negar, é muito dolorido. É muito dolorido você lidar com as questões de saúde mental, assim. É uma doença, né? Então, não tem como ser uma coisinha gostosa, leve. Mas se a gente consegue canalizar uma luz ali, com autocuidado, autoamor, aos poucos, né? Porque não dá pra exigir isso
de uma pessoa que tá ali na escuridão, né? Ai, acende uma luz, aí é muito difícil. Mas aos poucos se permitindo, né, e encontrando frestas, né, micro frestas, micro buraquinhos de luz ao longo do caminho, a gente consegue enxergar coisas que não estavam tão à mostra, né? Eu gosto muito também da relação com o oceano, eu sempre falo muito disso do oceano. Tenho tatuado o oceano em mim, né? Porque eu também tenho essa visão das emoções com o oceano. Nas profundezas tem as criaturas mais misteriosas, mas também as mais mágicas, né? Que a gente nem entende direito como que elas foram parar ali. E que elas têm a própria luz. E que elas têm a própria luz. Olha que bizarro, elas são a própria luz, elas que guiam o seu próprio caminho nas profundezas mais obscuras. Sim. Então isso é muito, para mim é muito significativo. E uma coisa que eu percebi, assim, depois de muito autoconhecimento, muito, assim, tipo, aceitar ajuda é uma das coisas que eu mais entendi que eu precisava, né? Porque pensa, uma professora de yoga, terapeuta Theta Healer, que ajuda pessoas com depressão, eu não consegui usar as técnicas comigo mesma, eu me dei conta de que eu precisava de ajuda. E eu acho que eu vim quebrar o primeiro padrão aí. Uma professora de yoga e terapeuta pode sim ter depressão. Pode. Exato. A gente precisa de ajuda. Claro, e eu imagino como deve ter sido isso pra você, assim, será que quando você chega num ponto onde, né, sou professora de yoga, sou terapeuta, sou isso e aquilo, você chegou em algum momento a acreditar que já tinha entendido como você funcionava, já sei, já tenho autoconhecimento o bastante, tipo, já sei os meus caminhos, nananã, e aí foi pegar de surpresa? Ou como que foi isso pra você, assim? Eu imagino eu hoje, né, depois de tudo que eu estudei, eu sempre me relembro que, por mais que eu esteja muito mais forte com todas as ferramentas, eu não estou blindada. E que bom que eu não estou. Mas como que foi essa descoberta, assim, pra você? No começo, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei em total negação, porque eu caí justamente nesse lugar. Eu sou professora de yoga, eu sou terapeuta, eu sou isso. E aí eu falei, beleza, tá rolando. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, eu acabei de ter uma pequenininha. Elas são. E aí eu comecei a fazer uma correlação com as redes sociais e seguidores e influenciadores. Dentro da minha casa, do meu lar, do meu núcleo familiar, eu sou a influenciadora mais importante da vida das minhas filhas. E elas são as minhas mais importantes seguidoras. E criança aprende por experiência. Elas não falam, elas não fazem o que a gente fala, elas fazem o que a gente faz. Então, se a gente tá jogando água no chão, elas vão jogar água no chão. Se a gente falar não joga água no chão, elas vão continuar. Então, é muito do exemplo físico. Quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, pera, alguma coisa vai ter que mudar e vai ter que mudar logo. Vou fazer 40 anos esse ano. Eu quero ser muito presente, eu quero ser o melhor exemplo que eu posso para elas. Que foi o que eu fiz. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu falei, chega, eu vou mudar. E aí eu saí para correr na lagoa e comecei a fazer exercício, comecei a fazer as pazes com a vaidade, como eu estava te contando. Mudei os meus hábitos, procurei uma psiquiatra. Não vi a hora de começar a tomar o remédio, porque eu tinha uma certa pressa em resolver os meus gatilhos e as minhas respostas reativas, porque elas eram bem agressivas, Fê. Dentro do meu diagnóstico de depressão, eu recebi um diagnóstico da síndrome que chama Síndrome do Hulk, do incrível Hulk, que é o copo da maioria das pessoas, ele vai enchendo com gotinhas e gotinhas e gotinhas. Meu copo tá vazio, de repente alguém vira uma jarra, e eu não estou pronta emocionalmente para poder lidar com aquilo. Então eu tinha explosões de raiva extremamente violentas, extremamente agressivas. Então eu gritava, para eu não machucar as meninas, eu precisava eliminar essa raiva de dentro de mim, e eu só conseguia da maneira mais rápida me machucando. Então eu passei a me dar soco na cabeça, só que assim, sem filtro. Quem tivesse perto de mim via. Minhas filhas vivenciaram muito disso. Então eu bati muito com a minha cabeça na parede, quebrei relógio, quebrei celular, me arranhava no rosto, me arranhava na perna até sangrar, sabe? Eu pegava meu braço e eu raspava entre os meus dentes até sangrar, até fazer uma marca. E quase que eu queria mostrar para as pessoas, tá vendo? É isso que eu sinto. Tipo,
muito, completamente desconectada da minha essência. E eu não vi a hora de começar a tomar o remédio para que eu saísse desse lugar. Tanto é que ontem eu fui na minha psiquiatra, ela falou assim, qual é a sua maior necessidade hoje? Porque eu vejo que você deu um salto na sua cura, mas você ainda não está curada. Qual é a sua necessidade hoje? Eu falei, eu quero ter o direito de ficar puta, eu quero ter o direito de ficar extremamente irritada, mas sem reatividade. Eu não quero reagir na impulsão, mas eu quero o meu direito de ter raiva, ficar frustrada, irritada. Aí ela, então vamos regular o seu remédio. Então a gente mudou o meu remédio, porque o remédio que eu estava tomando, ele me ajudava enquanto eu estava amamentando. Eu desmamei em janeiro. E no que eu desmamei, o remédio começou a fazer um efeito contrário. Eu comecei a ficar irritada e completamente chapada quando eu tomava o remédio. E aí a gente parou, assim, eu parei por conta própria e avisei ela, então ontem ela me deu outro. E uma outra coisa que eu entendi com o autoconhecimento e que eu acho que é o que está facilitando o meu processo, e eu não quero romantizar a depressão por conta disso, eu não luto contra a minha depressão, eu acolho ela. Sim. Então a minha depressão, ela veio, eu peguei ela no colo, eu falei, por que você tá aqui? Assim, não tava esperando a sua visita, mas eu também não vou te expulsar sem antes você tá bem, ter um lugar para ir. Exato. Tratar como se realmente fosse uma coisa, porque se eu entrar nessa onda de ter que lutar contra a depressão, eu vou entrar em guerra. Exato. Com os meus próprios sentimentos, com os meus próprios pensamentos, com a minha origem. Teve muita cura ancestral com a minha mãe, com a minha avó, teve muita coisa que eu não sabia que acontecia e que quando a minha mãe descobriu o que eu tava fazendo, ela falou, cara, você tá repetindo um padrão de uma coisa que eu nunca nem te contei que eu fazia. Caramba! Então, e aí eu falei, se eu com todo o conhecimento que eu tenho, professora de yoga, terapeuta, faço curso, leio os livros, eu tô assim, imagine as outras mães que não têm essa estrutura, que não tem uma estrutura financeira boa, que é o que eu tenho agora, que não tem um marido que é um parceiro, que é o que eu tenho agora. Como será? Como será que é? Então eu passei a usar o meu poder de comunicação para falar, isso é o que está acontecendo comigo. Se estiver acontecendo com você, por favor, procure ajuda. Não tem dinheiro para pagar, então vamos encontrar psiquiatras e psicólogas que cobram valor popular. Porque perfeito. Eu cheguei num lugar muito violento. Sim. Eu achei muito maravilhoso isso que você falou, de não lutar contra. Eu sempre, eu acredito muito que as palavras têm uma força muito poderosa. Na forma com que a gente encara a vida, com a forma com que a gente encara as situações. Então, eu até me causa um estranhamento até no corpo, quando a pessoa fala, eu tô lutando contra a minha ansiedade, eu tô batalhando, né, a minha depressão. Eu falo, caraca, mas é assim que a gente vai conseguir lidar com as nossas emoções? É sempre em guerra? É sempre confrontando de frente? É como se você quisesse expurgar, eliminar e empurrar para fora da porta com todas as suas forças. A gente vai acabar descobrindo que... Não sei, a gente não sabe se a gente é tão forte assim, né? Muito mais do que acolher esse visitante e entender que ele é um visitante. Ele não é, né, um morador eterno que tá ali para ficar. Ele pode vir e ir embora. Mas nessa visita precisa de um acolhimento, precisa de um tempo, precisa de um olhar. Não adianta você ficar ignorando, senão vai romper a porta, né, e estraçalhar tudo. Então, achei muito significativo o seu relato. E queria também saber como que tem sido essa sua trajetória de compartilhar nas redes sociais com esse cuidado, né, de não despertar gatilhos muito fortes nos outros, porque na internet a gente tá falando com muitas pessoas. Exato. Eu acho até que nos podcasts a gente já dá uma nichada, porque acaba que quem tá aqui agora nos escutando, de alguma forma escolheu tá aqui, né, sabe de alguma forma quem eu sou, quem você é, tem um nicho. Agora, redes sociais, assim, acaba, né? É muita gente. Então, é um assunto delicado, é um assunto que cada vez mais tem que ser dito, para as pessoas se sentirem acolhidas, ter essa humanidade compartilhada, a gente perceber que não tá sozinho nessa.
Sim. Mas também respeitar os nossos processos, né? Não violar o nosso momento de talvez intimidade, de aquietação, né? Não compartilhar na crise, não compartilhar no desespero, Isso. e sim compartilhar quando aquilo consegue ser administrado ou até né, refletido. Como que tem sido esse processo para você? Primeiro que eu precisei entender e me questionar muito por que que eu queria compartilhar. Isso. Eu quero compartilhar para viralizar, eu quero compartilhar para crescer a audiência, ou eu quero compartilhar porque eu realmente quero ajudar algumas pessoas. Então, eu precisava entender o meu porquê. O meu porquê, desde que eu conheci o Simon Sinek, que é o, né, do Comece pelo Porquê, eu passei a fazer essas perguntas para várias áreas da minha vida. E eu demorei um pouco para falar sobre isso, porque eu precisava entender qual era o meu papel, qual era o meu porquê em compartilhar. E aí eu pensava, Sá, e se isso viralizar? Você tá pronta? Porque flopar não vai, mas é possível que viralize, é possível que chegue em só quem tem que chegar. Você tá pronta? Porque você vai estar falando de questões, assim, mais vulneráveis do que andar pelada na rua. São marcas na sua alma. E aí eu falava, não, eu tô pronta, eu entendi qual é o meu porquê, qual é o meu propósito. Então eu passei a fazer, eu alternava entre fui diagnosticada e o que eu estou fazendo para minha cura, para o meu acolhimento. E eu percebi que eu não, obviamente eu não estou sozinha, né? Seria, não, sei lá, egoísmo meu achar que eu sou a única pessoa passando por isso. Mas poder ser o instrumento, poder ser o canal, a conexão, para nem que seja uma pessoa, principalmente se essa pessoa for mãe, para ela procurar ajuda, para ela se auto-questionar e perceber que talvez ela está nesse mesmo lugar e conseguir fazer com que ela se salve, para mim já valeu. Porque essa uma pessoa poderia ser eu. E eu sou apaixonada pela vida, eu sou apaixonada pela minha vida, eu sou apaixonada pela minha história, por mais desafios que eu tenha tido. A minha história, ela me completa pra caramba. Eu tenho muito orgulho dos perrengues que eu passei, dos desafios que eu passei na vida, das escolhas que eu fiz, até das escolhas erradas que eu fiz. Que na verdade nem foram tantas, assim, eu tenho uma alma muito idosa, muito idosa, eu não sou muito de sair à noite, eu não sou muito desse mundo mais denso, eu fui começar a beber com 20 e tantos anos, quando eu morava nos Estados Unidos, então eu nunca fui muito das escolhas ruins, e aí foi aí que eu decidi que eu queria compartilhar, mas um detalhe importante eu precisava internalizar, eu precisava passar pelo processo, porque eu entendi que parte do meu papel no mundo, daquilo que eu escolhi, de parte da minha missão eu sou comunicadora, eu falo bem, eu consigo transmitir as coisas. Eu precisei assumir isso e ter orgulho disso, porque eu não queria ficar, no começo eu era, não, imagina, que é isso. Não, eu sou boa, eu gosto igual você. Você é boa no que você faz, você gosta, por isso tem ajudado muitas pessoas. Mas eu precisava internalizar, entender por que eu co-criei aquela situação, por que eu desejei que aquilo acontecesse no meu subconsciente, quais foram os meus aprendizados e como que eu dei a volta por cima. E só depois dessa mini aula interna que eu falava, ok, agora eu tô pronta para comunicar. Foi isso que você perguntou? Não, eu nem sei, menina. Eu me jogo aqui, eu falo, aí eu te escuto, aí eu viajo na minha vida também. Eu fico, caraca, é verdade. Eu já comentei aqui, o podcast é uma grande desculpa para conversar com as pessoas que eu admiro. E aí eu, às vezes, entro na conversa, entendeu? Às vezes eu abandono o meu lado apresentadora. Eu acho até que eu tenho que focar aqui, mas é porque eu tava refletindo na minha própria vida, né? Esses obstáculos que às vezes acontecem, eu não quero romantizar também, porque eu sei que são muito desafiadores, que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não queria que acontecesse, e que se a gente pudesse ter evitado, a gente evitaria, mas quando a gente muda, talvez, o ponto de vista das coisas, e às vezes demora um tempo, mas quando a gente consegue dar essa virada de chave, assim, eu acho lindo quando alguém fala que é apaixonado pela própria vida.
Porque é muito mágico você conseguir encarar dessa forma. E eu fico muito triste porque eu vejo que grande maioria não consegue repetir essa frase, entendeu? Porque não tá alinhado, porque não tá conectado, porque É muito encara cada triste desafio. isso. É muito triste ver cada desafio como uma muralha, sabe? Assim, na nossa frente. E eu tô lendo um livro agora que é justamente sobre isso. O obstáculo é o caminho. Às vezes ele não é que ele faz parte. E aí você tem que pular e atravessar, e aí uma hora vai chegar do ponto A ao ponto B. Não, às vezes o ponto B que você quer chegar é ali. É naquele obstáculo que você tá alcançando. Então, assim, óbvio, mais uma vez, sem romantizar, porque é uma doença, é uma coisa muito séria. Mas, provavelmente, se você não tivesse passado por tudo isso que você passou, você não estaria ajudando tantas outras pessoas na sua fala, na sua comunicação, você teria outra visão de mundo, né, um outro olhar para as emoções. Então, quando alguém te procurar hoje para fazer uma aula de yoga, para fazer um Theta Healing e compartilhar que vive a depressão, você tá mais próxima dela, sabe? Você sabe o que é mais ou menos o que aquela pessoa tá experimentando e isso te dá uma potência muito grande de transformar também a vida do outro. Eu acredito fielmente que todo mundo veio para essa vida para falar algo. Independente se você é comunicadora, se você tem um podcast ou não, você pode nem ter rede social, tá? Você pode estar vivendo no seu micro-universo ali, da sua bolha, da sua família, dos seus amigos, independente. A gente veio pra Terra pra falar algo. E quando alguém se cala, ou alguém, né, por medo do julgamento, por medo do olhar do outro, se cala, se fecha, a gente tá perdendo a oportunidade de estar transformando a vida de alguém, salvando a vida de alguém, inspirando sonhos, sabe? Então, às vezes, a sua fala não necessariamente vai parar ali, ela vai ecoar em pessoas que você nem imagina. Então, eu acredito fielmente que você, de alguma forma, é um canal muito forte para estar transmitindo tudo isso, e a gente tem que cada vez mais falar e se abrir, né? E, obviamente, se respeitando cada um nos seus limites, cada um na sua esfera ali. Mas eu acho muito poderoso. Parabéns. E assim, Fê, eu nunca tinha lidado com ninguém com depressão. Eu acho que a minha irmã começou a entrar numa depressão e eu até então não tinha recebido nenhum diagnóstico, então para mim era assim, era difícil de entender o que acontece com uma pessoa com depressão. Então, depressão é importante que as pessoas entendam que ela não é um gesso num braço quebrado. Se você vê uma pessoa com gesso no braço quebrado, carregando trocentas milhões de sacolas, você vai lá e vai oferecer ajuda. Deixa que eu carrego essa sacola pra você, porque é visível. Agora, uma pessoa que tem depressão, ela é uma doença invisível. Ela é uma doença que ela não pode ser mensurada. Ela não pode. Só quem sente, só quem tá passando por ela, na verdade, nem quem tá passando por ela talvez consegue explicar o que tá sentindo. Porque era o que eu falava pro meu marido. Ele falava, cara, a gente teve várias brigas, porque ele queria que eu explicasse coisas que eu falava, cara, eu não sei. Você tá aí me julgando pelas minhas explosões? Me faz um favor, se você realmente tá nessa comigo, se você realmente quer me ajudar, liga pra minha psiquiatra, marca um horário com ela. Deixa ela te explicar o que tá acontecendo comigo, porque eu não sei. Você é um observador externo, eu sou uma observadora interna. Você não tem como saber o que eu tô sentindo, nem por que eu tô explodindo. É uma autoanálise. Hoje, eu já sei me autorregular? Na maioria das vezes, sim. Eu não sabia que existia autorregulação e que, por exemplo, arrumar um armário, arrumar uma pilha de papéis é uma autorregulação. Lavar uma pilha de louça e arrumar a cozinha, para mim, é uma autorregulação. Então, às vezes ele fala pra mim, o que você tá fazendo? Eu não falo que eu tô lavando louça, eu falo, eu tô me autorregulando. Ou seja, a minha mensagem pra ele é, não se aproxima, não deixa as crianças chegarem perto de mim, porque se eu tô me autorregulando é porque em algum nível eu tô muito puta. E eu preciso desse momento, e se ele for interrompido, vai ser pior do que eu já estou. E outra coisa que ele faz, ele do nada me abraça. Quando ele vê que eu tô tendo uma crise de ansiedade, ele chega e me abraça. Em silêncio, não fala nada. Aí eu vejo que ele tenta nivelar a respiração dele com a minha. Quando a minha respiração começa a ficar igual a dele, aí ele fala pra mim, tá tudo bem. É fim de semana, a gente só vai pra praia. Por que você tá assim? E eu falo, eu não sei.
E aí ele me solta e ele fala, a gente pode ir agora? Eu falo, podemos. Então a gente criou essas comunicações. Então toda vez que eu vou tomar um remédio novo, a gente tem um combinado que ele é o observador externo das minhas atitudes. E eu sou uma observadora interna de como o remédio causa esse efeito em mim. E virou uma parceria muito bacana. Porque essa parceria tá me ajudando. Às vezes eu faço coisas que eu não percebo. Falo coisas que eu não percebo. E ele me fala isso, eu falo, putz. E ele fala, o que aconteceu? Porque você não tá irritada só porque você tá irritada. Você tá com fome? Você deixou de fazer alguma coisa hoje? Eu falo, putz, era pra eu não conseguir caminhar hoje de manhã. Ele, então é isso. Então vai caminhar agora. Então todo dia de manhã ele me expulsa de casa. Vai caminhar porque isso te faz bem. As meninas sabem que me faz bem. Então encontrar esse momento de autorregulação dentro de uma crise, cara, pode ser um passo inicial, assim, extremamente importante. Que lindo. Eu fiquei até emocionada. Tô super emotiva hoje. Eu vi, eu assisti seus stories, você tava chorando, Eu tadinha. estou, assim, as águas das emoções femininas, entendeu? Eu achei lindo porque, caraca, que privilégio, né? Ter um parceiro assim, ter uma pessoa assim do seu lado. Isso facilita. Então, Eu sei que não é todo mundo que tem. Não. E uma pessoa, eu acho que assim, eu não sei quando a ordem dos episódios, tá, galera? Qual que vai sair primeiro, mas eu também vou fazer um episódio muito voltado para as pessoas que lidam e convivem com pessoas que lidam com a saúde mental. Porque, de alguma forma, também é desafiador para quem está ali convivendo, de encontrar formas. Porque talvez o seu marido ele já tenha também um grau ali de autoconhecimento, de autocuidado, de entender esse universo para ver essas ferramentas. Porque muitas pessoas, até na vontade de ajudar quem mais ama, se desespera, né? Ou quer, fica afobado, ou fica bravo junto e acaba piorando as situações por não saber como lidar. E muitas vezes a gente, né, é um abraço sem falas. Não é aconselhar, não é dar dica, não é falar calma. Fica calma. Por que você não fica calma? Exato. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Meu Deus, como piorava quando alguém falava, tá tudo bem. Ela falava assim, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Tipo, Não pergunte. Se você tiver intimidade, só abraça. Abraça em silêncio. É lógico que, né, você quer ajudar uma pessoa, você pergunta se tá tudo bem, mas é você conhecer a fundo a pessoa, de você entender que às vezes você não quer, a pessoa não quer ter que externalizar o que tá acontecendo ali, porque é até um reafirmamento, né, eu estou surtando, eu estou em crise, você não quer falar. Mas existem outras maneiras de perguntar se tá tudo bem. Por exemplo, você pode chegar pra pessoa e perguntar com a maior veemência, assim, tipo, tem algo que eu possa fazer por você neste momento? Aí, ó. Maravilhosa. É a mesma maneira, é a mesma coisa que você perguntar, tá tudo bem? Tá claro que não tá bem. Tá explícito que a pessoa não está bem. Se você vai perguntar que tá bem, é falar, porra, você tá olhando ou não tá? É óbvio que não tá bem. Então pergunte, tem algo que eu possa fazer por você? E qualquer coisa. Pega um copo d'água, acolha as crianças, deixa essa pessoa sozinha durante um tempo, não sei. Mas é só na comunicação que a pessoa vai saber. Você falou de saúde mental e tal. Ontem meu marido escutou um podcast do Simon Sinek com uma especialista americana, que eu não sei o nome dela, de mental health. E aí ele falou, cara, escuta, é meia hora. Ele me mandou o link, eu saí pra caminhar hoje, eu escutei. E tem um termo que ela fala que é muito sobre ansiedade, esse episódio. E ela fala assim, que o termo de saúde mental, ele foi tão distorcido da pandemia para cá, que tudo que é relacionado à saúde mental é negativo, está relacionado a doenças, a doenças mentais. Mas quando a gente fala de saúde física, a gente fala de esporte, de alimentação, de escolhas de novos hábitos. Mas quando a gente fala da saúde mental, a gente fala, então essa pessoa tá mal. Sim. Que ela já ficou completamente distorcida. Então, ela até fala no episódio que ela prefere usar o termo de mental fitness. É como se você exercitasse o seu mental da mesma maneira que a gente exercita o nosso corpo, pela saúde, não pela doença.
E eu achei sensacional. Vou te mandar o link depois Me por manda, WhatsApp para você escutar, ver se te dá uns insights, ver se te dá uns cliques, porque foi muito transformador. Ela, por exemplo, ela fala da ansiedade em comparação com o entusiasmo. E ela Sim. fala, a ansiedade e o entusiasmo têm os mesmos efeitos no corpo, os mesmos efeitos mentais. Então, você vai fazer uma viagem. Você fez uma viagem recentemente, acho, né? Que eu vi, que você estava de férias. Você provavelmente estava super empolgada, que são as mesmas reações físicas e químicas no corpo de uma ansiedade. Você estava empolgada, você não via a hora de chegar lá. É desconhecido, você não sabe o que ia acontecer. Mas foi criada essa ideia de que a ansiedade é algo negativo e o entusiasmo é algo positivo quando eles têm a mesma reação. E como você estava falando, a palavra tem um poder surreal. Quando a gente fala eu sou ansiosa, você está dizendo que você, em essência, é aquilo e ponto final. Você vive aquilo, você é orgulhosa daquilo. Você não é ansiosa. Você está numa condição ansiosa. Eu não sou depressiva. Eu estou com depressão. É passageiro. Não veio para ficar. Perfeito. Mas essa fala, ela alimenta uma coisa ou a outra. Então, eu não sou depressiva. Eu estou. Vai passar. Eu não sou professora de yoga. Eu estou. Porque essas coisas não me definem. Professora de yoga, terapeuta, podcaster, mãe, esposa, amiga. Nada disso me define quem eu realmente sou em essência. E isso é uma coisa que também é um pouco distorcida atualmente com rede social e tudo mais. Maravilhoso, eu vou até deixar, eu sei que já deve ter um monte de gente pensando, ai meu Deus, eu também quero ouvir, então eu vou deixar o link que você for me mandar na descrição do podcast. É em inglês, tá, gente? The book's on the table, então... Bom, quem se sentir confortável, acho que vale a pena ouvir. E, bom, para fechar, porque eu acho que a gente já tocou em todos os pontos que eu queria muito trazer aqui, que seria realmente isso, né, de depressão não ter uma cara, né, da gente saber como acolher o outro, de como se inspirar, né, nessa trajetória que é muitas vezes desafiadora, mas que a gente pode aprender muitas coisas nesses obstáculos que podem ser o caminho. Queria finalizar com você com um bate-bola. Eita, bora! Não lembrava dessa parte. Ah, menina, tem, viu? Eu pego as pessoas desprevenidas para ser bem real. Então, bora. Olha, eu não me responsabilizo pelo que sair como resposta, tá? Perfeito. Vamos lá. Qual é a sua ideia de felicidade perfeita? Eu não acredito em perfeição. Graças a Deus, eu sou completamente desconectada. Essa palavra não tem o menor sentido para mim. Então, a minha ideia de felicidade é que ela não precisa, na verdade, ter um motivo. A natureza do ser humano é ser feliz. E a minha ideia de felicidade atualmente é onde eu esteja bem e causando o melhor impacto positivo nas minhas filhas e no meu relacionamento com meu marido, principalmente. O que vier, além disso, é lucro. Ai, que lindo, amei. Qual o seu maior medo? Os meus maiores medos vieram depois da maternidade, com algo que possa acontecer com as minhas filhas, tanto é que esse é um dos motivos pelo qual eu decidi não ficar expondo elas na rede social. Então eu sempre tenho um pé, uma mão, uma vozinha, mas eu não gosto de colocá-las, eu acho que elas têm o direito de preservar a imagem delas. Sim. E se bater o medo, qualquer que seja o medo, qual a primeira coisa que você faz? Respiro. Perfeito. Qual a pessoa que você mais admira hoje, viva, e não vale da sua família? Não vale da minha família? Viva, que eu mais admiro e não vale da minha família. Vale uma autoadmiração pela minha história? Vale. Pelos meus caíres e os meus levantares e... Porque assim, eu não sei se você teve depressão, mas eu sei que você tem um quadro de ansiedade. Sim. E você convive com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e só você sabe todo o trabalho invisível que ninguém vê para que você acolha tudo isso e você esteja sempre no seu melhor. É a mesma coisa com a depressão. Existe o que as pessoas veem, mas existe 90% do que ninguém vê, nem o meu marido, do que eu estou fazendo por mim. Então, eu tenho muito orgulho e muita admiração pela minha força de vontade em não me entregar e querer ser o meu melhor primeiro para mim, porque eu tenho 2 seguidoras. E eu quero... Como que eu vou criar 2 meninas, 2 mulheres no futuro falando vocês têm o direito de ser foda e se priorizar?
se elas não verem eu fazendo isso. Maravilhosa. Eu amei. Bem, Anitta, vou agradecer a mim mesma hoje. É isso. Mais ou menos. Brincadeira. Mas olha, isso é uma coisa legal que você falou, porque assim, pouquíssimas pessoas se colocam nesse lugar de autopriorização e de auto-orgulho, de autovalidação, porque a sociedade diz que isso é errado, que isso é egoísmo. Então, o dia que a Anitta falou, eu vou me agradecer. Eu vou me agradecer, eu falei, pô, só ela sabe de onde ela veio, onde ela chegou, e muita gente criticou. Então, se você vai me criticar, eu peço para que você olhe para trás, 10 anos atrás, e para hoje. Olha tudo que você conquistou. E aí, beleza. Eu amo essa frase. Eu vivo me agradecendo. Falo, o que me fez chegar aqui? Várias coisas, várias camadas. Mas assim, em principal, eu. Maravilhoso. E para fechar, eu queria que você completasse a frase. Você acredita que se as pessoas... Tananã, o mundo será um mundo melhor? Ficou claro? Ficou. Eu acredito que se as pessoas se permitissem se conhecer melhor, se acolherem, o mundo seria melhor. Concordo, 100%. Bom, Sá, muito obrigada por essa conversa super profunda, verdadeira, honesta, vulnerável, cheia de amor entre linhas, assim. E queria te agradecer pela sua participação. Obrigada. Queria que você fizesse o seu jabá aí, para as pessoas também conhecerem o seu trabalho, o seu perfil. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram como Sá Souza Yoga. Eu adoraria tirar esse yoga, porque esse yoga tá me definindo numa coisa que eu sou muito mais do que isso, mas por enquanto é Sá Souza Yoga. E eu tenho também o yogalab.online, que é um Instagram dedicado a um podcast que eu criei extremamente, exclusivamente para professores de yoga, que fala de todos os perrengues que eu passei desde que eu cheguei no Rio de Janeiro, desde que eu me formei nos Estados Unidos, onde eu cheguei ganhando R$35 com zero autoestima e passei a ser a professora de algumas celebridades, tipo Tata Werneck, Rafa Kalimann, Giovanna Eubank, Juliana Paz, porque tudo que eu queria no começo da minha carreira como professora de yoga era que alguém me estendesse a mão e falasse, não é só porque você pegou o diploma que o negócio vai funcionar. E a frase que eu uso muito nesse projeto para professores de yoga é para todo mundo, mas você não é. Para que as pessoas encontrem qual é o público do coração. E o público do meu coração são os professores de yoga. Ah, que linda! Amei! Então, em outubro deste ano, você já pode me convidar, tá? Porque eu tô na minha formação. Eu fiquei sabendo! Inclusive, eu fui chamada para palestrar na finalização de um curso de formação de professores de yoga sobre esse projeto. Se o teu grupo quiser também uma palestrinha, porque o que acontece? Claro. O projeto é sobre ajudar o ser humano por trás da profissão. Legal. Vários professores de yoga não conseguem dar aula por algumas questões pessoais. Tem várias mulheres que não conseguem dar aula para homem, por questões de abuso no passado. Então, é acolher o ser humano por trás da profissão. Maravilhosa. Bom, muito obrigada para quem esteve até aqui. E até a próxima. Tchau! Uau! Que episódio! Meu Deus, tenho certeza que se você escutou até agora, você teve muitos ensinamentos e muitos insights. Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Te lembrar de deixar 5 estrelinhas, de deixar o seu like, de compartilhar nos seus stories. E bora seguir nesse caminho de autoconhecimento que é bom demais. Beijos e até a próxima!